Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Existe um grande poder na defesa de um réu. Muitos homens, sem dúvida, escaparam da justa sentença da lei pela eloquência de quem os defendeu. E esperamos que com muito mais frequência a justiça tenha sido feita pela intercessão clara e sincera de um advogado perante um tribunal, sem a qual ela não seria possível. Há um exemplo notável na Sagrada Escritura do poder da intercessão. Benjamim e os outros irmãos de José já haviam deixado a corte egípcia. Ao regressarem para a casa de Jacó, seu pai, foram surpreendidos pelo encarregado de José, que os acusou de terem roubado a taça de prata que pertencia ao seu senhor. A acusação, é claro, foi por eles negada, e assim lhes foi proposto que as sacas de milho fossem revistadas. Começando pelo mais velho, o encarregado deu início à busca até chegar à saca de Benjamim, e lá estava ela. Não havia como negar as evidências. O fato foi aprovado. Eles próprios foram testemunhas relutantes de que a acusação era verdadeira. O objeto roubado foi encontrado com Benjamim. Então eles voltam ao Egito, e assim são levados à sala de José, que acreditam ser o governador, sem saberem que ele é, na verdade, seu irmão. José os acusa um tanto severamente de ingratidão. Eles haviam banqueteado à sua mesa. José os havia mandado embora com provisões, e a única coisa que lhe deram em troca fora roubar sua taça. Veja que, como eles mesmos puderam perceber, havia uma acusação clara contra eles. Benjamim deve ser mantido prisioneiro. Eles fazem uma oferta para que fiquem lá e sejam escravos, mas José diz: não, o homem que na mão de quem a taça foi achada será meu escravo. Gênesis 44, 17. E então Judá se levanta e começa a interceder em favor de Benjamim. E foi maravilhoso o efeito de sua argumentação. Não tentou alegar inocência no caso de Benjamim. Pareceu-lhe muito claro que a taça estava lá, portanto, não tentou apelar nesse sentido. Contudo, descreveu seu pai idoso em casa e o amor dele por aquele filho mais novo. Disse que havia 2 filhos da esposa favorita do seu pai e que um não estava mais vivo, sendo aquele o único que restara. Declarou assim que, caso aquele filho lhe fosse tirado, veria seu pai morrer de desgosto. Seu pai, já em idade avançada, iria com tristeza para a sepultura. Então alegou que estaria disposto a ficar e servir como escravo no lugar de Benjamim. Ele argumentou valendo-se do recurso da substituição. Prenda a mim, disse ele. Judá então mencionou que tinha feito uma aliança com seu pai Jacó, dizendo: minha vida pela vida do menino, serei a garantia dele. E com toda a sua força firmou seu próprio compromisso de servir de garantia e implorou sua disposição de cumpri-lo, tornando-se um substituto, e implorou que Benjamim ficasse livre. Tal parece ter sido o efeito sobre José, que este não pôde mais se conter. Havia representado bem até aquele momento, mas de repente ordenou que os egípcios fossem embora. Expulsou todos os estranhos e assim, explodindo em lágrimas, gritou: eu sou José, o irmão de vocês. Meu pai ainda vive? Gênesis 45, 3. Talvez José pudesse ter continuado um pouco mais no seu disfarce, mas a eloquência sincera de Judá impediu tudo isso, e a alma de José se derramou em amor. Temos aqui um símbolo ou tipo, ainda que sutil, do poder de defesa do nosso José maior, o pastor de Israel. Ele implora por nós, seus irmãos culpados que somos. Não nega a nossa culpa, mas dá-se como garantia por nós. Apresenta os antigos compromissos de aliança que firmou com seu pai quando deu sua vida pela nossa. E lá está ele, agora mesmo, apresentando também seu próprio sacrifício substitutivo, afirmando não apenas que está disposto a ser preso por nós, mas que realmente o foi. Não apenas que está disposto a assumir nossa culpa e ser considerado culpado, mas que foi contado com os transgressores e suportou o pecado do seu povo. Não é de admirar que o amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Não é de admirar que até mesmo o Pai derrame seu amor em abundantes rios de bênçãos sobre as almas pelas quais o Salvador suplica. Agora, por um curto espaço de tempo, hoje, tenho de chamar sua atenção para a defesa apresentada por Cristo. E você notará no texto que há 3 informações dignas da sua cuidadosa observação. A primeira é que os beneficiados são mencionados, os que por meio dele se chegam a Deus. A segunda é que o benefício em si mesmo é mencionado, juntamente com a extensão dele. Ele pode salvar perfeitamente. Hebreus 7, 25. E a terceira é que, no que diz respeito ao benfeitor, temos um ensinamento em relação à fonte do seu poder de salvar, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Quem se beneficia da intercessão de Cristo? É uma indagação muito importante para todos aqui. Respondemos dizendo, com certeza, que nem toda a humanidade, pois nosso Senhor disse isso expressamente. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. João 17, 9. E se você se lembra, há uma espécie de ampliação dessa fala, sem alterar o sentido. Ele diz, e rogo não somente por estes, que estavam ao seu redor e já estavam salvos, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. João 17, verso 20. Dessa maneira, essa intercessão é por seu povo e por aqueles que serão seu povo. Ou expressando nas próprias palavras do texto, ao qual nos ateremos, ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Aqui, portanto, estão as pessoas por quem ele suplica. Ele faz intercessão por aqueles que, por meio dele, se chegam a Deus. O que é se chegar a Deus? Veja bem, todo homem racional que deseja sinceramente adorar, deseja, quando adora, se chegar a Deus. Quando oro, não quero que minhas palavras morram no ar, mas que possam chegar a Deus. Quando cantamos, se formos minimamente cuidadosos, não nos contentamos em acompanhar a melodia, mas queremos que nossos louvores cheguem até Deus. A adoração é uma forma de se achegar a Deus. Há um se chegar a Deus para suprir nossas necessidades. Somos pecadores. A única maneira de obter perdão é se chegar ao Deus que ofendemos para obter esse perdão. Além disso, sendo pecadores, precisamos ser purificados da propensão para pecar. A maneira de obter santidade é se chegar ao Deus Santo. Aquele que sabe que todas as coisas boas provêm de Deus se chegará a Ele em oração, sempre que tiver alguma necessidade ou desejo para o suprimento de sua necessidade. Chegar-se a Deus significa buscar perdão e desejar se reconciliar com Ele. Por natureza, estamos nos afastando de Deus, e é assim que o coração pecaminoso deseja estar, cada vez mais longe de Deus. No entanto, quando o Espírito Santo nos toca, desejamos nos chegar a Deus para pedir perdão, para que os obstáculos entre nós sejam eliminados e para buscar a santidade, a fim de que possamos ser como Deus e assim ter comunhão com Ele. Chegar-se a Deus consiste em nosso espírito se aproximar do grande Espírito que não vemos, independentemente do motivo pelo qual nos aproximamos, para orar ou para agradecer, para pedir perdão ou para buscar santificação. Observe que existem pessoas no mundo que tentam se chegar a Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Essas pessoas são excluídas do benefício da intercessão do Salvador. Ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Por meio dele. Alguns se chegam por meio de um sacerdote terreno. Acreditam que ele tem algum poder que os outros não têm, o que é uma ilusão e uma mentira. Uma mentira muito apropriada para ser ensinada por homens que desejam obter poder sobre seus semelhantes, mas da qual um homem honesto ficaria totalmente envergonhado. Todo cristão é sacerdote diante de Deus, mas ninguém é mais sacerdote que qualquer outro. Cada cristão faz parte do sacerdócio eleito, mas nenhum deles está acima do restante dos cristãos. Você não pode contar com Cristo se chegar a Deus por meio de um sacerdote humano,
pois o sacerdócio humano já foi encerrado. Há apenas um sacerdote, precisamente Jesus, que é sacerdote para sempre, como lemos segundo a ordem de Melquisedeque. Todos os que agora se intrometem nesse ofício são simplesmente ladrões que não entram pela porta, mas ascendem por outros meios. Existem aqueles que tentam se chegar a Deus sem nenhum mediador. Falam sobre eles mesmos se dirigirem à divindade. Isso teria sido apropriado antes da queda, mas agora a grande verdade escriturística foi anunciada. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Você pode pensar que está se aproximando de Deus, mas certamente não está. Há uma intimidade arrogante nesse tipo de aproximação, que é mais uma desonra do que uma honra para Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E tentar se aproximar de Deus sem o mediador é insultar seu Filho, e assim provocar o Altíssimo. Ai de mim! Existem aqueles que são tolos o suficiente para tentar se aproximar de Deus com base numa bondade inata. Que se acautelem para que o puro e santo Deus não se precipite contra eles, pois nisso estão provocando terrivelmente sua santidade, que é como um fogo consumidor, em razão da impureza que é o homem falar de coisas santas, o pecador falar do merecimento, o culpado sonhar com algum mérito. Quem é você? Volte ao lugar que lhe pertence entre os leprosos. Cubra a cabeça e grite: imundo, imundo. É o que você tem de fazer para se chegar ao templo do Altíssimo, pois todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso é tudo o que Deus pensa de você, e o que Ele pensa é fato. Há homens no mundo, amados, todavia, e não poucos, que foram ensinados pela graça divina a chegar a Deus por meio de Cristo. Eles buscaram perdão por intermédio do mediador e o encontraram. Buscam todas as bênçãos agora em nome de Jesus e as obtêm só por causa dos méritos de Jesus. Vivem agora na dependência total do Filho de Deus e por isso suas vidas não podem morrer. Esta é a maneira de chegar a Deus, confiando em Jesus, implorando por seus méritos, reconhecendo nossa própria indignidade. E Cristo salvará perfeitamente e estará ao lado de todo homem que se achegar a Deus dessa maneira, por meio dele, pois esse é o caminho traçado. Deus ordena que você, pecador, se chegue a ele por meio de Cristo. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Passe por aquela porta marcada pelo sangue da expiação e será aceito. Tente qualquer outra entrada e será expulso por violar as leis de Deus. É a maneira estabelecida e, graças a Deus, a mais adequada para nós. Podemos chegar a Jesus, pois ele é homem. Ele pode ir a Deus por nós, pois, como diz o credo de Nicéia, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. As naturezas humana e divina que se fundem nele tornam o Senhor Jesus o meio adequado entre homens e Deus. Nenhuma sabedoria do mundo poderia ter elaborado um plano mais excelente que esse. Filho de Maria e Filho do Eterno, ó bendito Salvador, que com a mão direita seguras a divindade e com a esquerda lanças mão das enfermidades dos homens. Bem podemos ir ao Pai por meio de ti. Tu és a escada de Jacó, a escada que Jacó viu, e os degraus são colocados de modo que possamos facilmente subir por ti ao céu. Teus pés repousam sobre a terra, tua cabeça alcança a glória excelente da divindade. Amados, visto que temos então um meio de ir a Deus que foi designado por Ele e é perfeitamente adequado, nos alegremos também por Ele ser um meio perfeitamente disponível. Qualquer alma que deseja se chegar a Deus por meio de Cristo será capaz de fazê-lo, porque qualquer alma que desejar está sendo conduzida pelo Espírito Santo que regenerou seu coração. Não há proibição na Escritura contra a aproximação de qualquer homem. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Entretanto, todos os que desejam chegar por esse caminho podem chegar, e no estado em que se encontram, podem chegar sem nenhuma outra ajuda que não a que Deus providenciou. Que bênção! Você precisa de um mediador entre sua alma e Deus, mas não vai querer nenhum mediador entre sua alma e Cristo.
Você não pode ir a Deus exceto por meio da intervenção de outra pessoa, mas pode chegar a Jesus como está. Só o Espírito Santo leva você a Ele. Seja quem você for, independentemente do estado do seu coração, se Deus, o Espírito Santo, lhe der agora o desejo de se aproximar e você desejar chegar a Deus como obra dele, como um pobre filho pródigo, dizendo: Pai, eu pequei, venha pelo caminho manchado de sangue do sacrifício do Redentor e não haverá leão lá para o impedir. Antes, em todo o tempo, os doces sinos do céu tocarão. Venha e seja bem-vindo. Venha e seja bem-vindo. Venha e seja bem-vindo. Toda alma pode vir se vier a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o termo. Contudo, venha por Ele, e os que chegam a Ele de maneira alguma, Ele os lançará fora. Até aqui tratamos das pessoas. Ah, feliz é o pregador capaz de esperar, se puder ter essa esperança, que todos cheguem a Deus dessa forma, que ele possa esperar que alguns sejam conduzidos esta noite ao Pai por meio do Filho crucificado. Agora, o segundo ponto interessante do nosso texto é este: o benefício que Cristo, o intercessor, está preparado para dar é a extensão dele. Ele pode salvar perfeitamente. Ou como diz a outra versão, ele pode salvar hoje e sempre os que por meio dele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Primeiro, ele pode salvá-los. Vejam que existem alguns que se chegam a Deus ou desejam se chegar e dizem: ó, que eu seja salvo, mas os meus pecados. O precioso sangue de Cristo é apresentado perante o trono e pode eliminar todos os pecados. Meus pecados, diz alguém, excedem muito os de qualquer outro homem. Meus pecados são muitos, dolorosos, graves. Eles clamam contra mim, como o sangue de Abel que clamou contra o seu irmão Caim. Meus pecados clamam contra mim. Sim, e você é como o sumo sacerdote Josué dos tempos antigos, que estava na visão com as vestes sujas, e o anjo do Senhor disse, quando aquele foi acusado por Satanás: tirai-lhe as vestes impuras. Zacarias 3:4. Jesus diz o mesmo para você. Se você se chegar a Deus por meio dele, ele pode remover todas as suas vestes imundas e agora torná-lo puro. Acredite nisso. É o próprio Evangelho de Jesus. Ele pode torná-lo puro, como se você nunca tivesse pecado. Se você já pecou por muito tempo, em um momento, ele pode apagar esses pecados e, aos olhos de Deus, será como se você nunca tivesse transgredido. O perdão que Jesus traz é perfeito e completo, limpando toda a iniquidade, de modo que, se os pecados dos perdoados forem procurados, não serão encontrados, pois ele perdoará aqueles a quem reserva a este propósito ter a possibilidade de apresentar o seu sangue diante de Deus. Ele pode salvar dos pecados e dos pecados mais extremos aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Oh, aquela palavra bendita, perfeitamente. Porque há alguns que parecem ter ido perfeitamente ao extremo. Existem pessoas que parecem ter pecado tanto quanto conseguiram. Eles lançaram as rédeas sobre o pescoço de seus corcéis impetuosos e então os açoitaram para ver quão rápido eles poderiam ir. Vemos alguns que parecem desafiar todas as leis, humanas e divinas. Eles pecam avidamente de braços estendidos. Nos caminhos da transgressão, elas parecem ter asas nos calcanhares enquanto correm ao longo do caminho perigoso. Bem, mas se você quiser permanecer em seu rumo e chegar a Deus por Cristo, seus pecados, que são muitos, lhe serão perdoados. Embora sejam vermelhos como o escarlate, serão como a lã. Ainda que sejam como o carmesim, serão mais brancos do que a neve. Glória a Deus! Temos um Salvador não para os pequenos pecadores, mas para os grandes pecadores. Sim, os maiores pecadores que já viveram. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Sim, mas há alguns que, quando vão a Deus por Cristo, não apenas encontram pecado no caminho, mas também encontram Satanás. Ó, diz alguém, eu tenho pensamentos horríveis. Desde que comecei a buscar um Salvador, tenho sentido blasfêmias surgindo dentro de mim, as quais me eram totalmente estranhas antes.
Sou forçado a tapar a boca com a mão por medo de que às vezes diga essas coisas terríveis. Bem, você odeia essas coisas? Nesse caso, elas não são suas. Elas são sopros de Satanás. Avance para Deus por meio de Jesus Cristo, pois o intercessor vivo pode salvá-lo do inimigo. Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Lucas 22, 31. Mas Jesus orou por você para que a tua fé não desfaleça. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Porque ele vê Cristo atrás de você e está sempre com medo dele. Ah, mas, diz outro, não é só isso. Tem uma natureza tão má, e desde que tenho buscado a Deus por meio de Cristo, minha natureza parece ser mais má do que nunca. Se é pior ou não, não sei dizer, mas me parece. Ora, quando tento orar, encontro pensamentos rebeldes. Levanto-me e vou para o meu trabalho com a resolução solene de que vou viver próximo de Deus, mas no final do dia parece que estou mais distante do que nunca. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Trechos de velhas canções surgem quando tento louvar a Deus, e as lembranças de antigos pecados vêm e me assombram exatamente quando desejo que minha mente esteja mais unida com a pureza do céu. Ah, nós sabemos o que isso significa. Que misericórdia é esta pela qual Cristo pode salvar perfeitamente de seus pecados persistentes, de seus pecados inerentes, dessas tentações interiores, de sua tendência para o mal, os que por meio dele se chegam a Deus. Cristo aniquilou na cruz não apenas nossos pecados atuais, mas também nossa escravidão ao pecado. Enquanto o sangue expia a culpa, a água que flui com o sangue representa a purificação do poder e da contaminação do pecado dentro de nós. Continue se chegando a Deus por meio de Cristo, pobre alma, por mais que seja atormentada, pois certamente aquele que intercederá por você vive. Eu gostaria de poder retratar, e se fosse possível eu faria, as almas que foram ao extremo. Talvez haja alguém levado ao desespero aqui. Ele veio a Deus por Cristo, mas sente que não pode vir. Ele acredita que todos podem ser salvos, mas não ele. Ele sente que ele, de todos os homens, carrega uma marca como a de Caim em sua testa. Talvez um dia ele tenha professado a fé e pensasse andar com Deus. Agora ele perdeu todas as esperanças, não apenas toda a tranquilidade, mas, como ele acredita, toda a verdadeira vida espiritual em sua alma. Ele acredita ser o caso mais desesperador que já foi posto aos pés do grande médico. Ó, meu querido amigo, estou feliz com isso. Não estou feliz com sua tristeza, mas estou feliz porque agora há oportunidade para Cristo mostrar quão grandiosamente Ele pode salvar. Que notoriedade isso traz ao Salvador quando Ele salva perfeitamente. Ora, quando Ele o tiver salvado totalmente, você cantará mais alto do que qualquer um. Você trabalhará para Ele mais do que qualquer um. Você será como a mulher que quebrou o vaso de alabastro. Você vai amá-lo muito, porque você foi muito perdoado. E quando você subir ao céu, onde todos os cantores se encontram, você vai querer se prostrar o mais baixo aos seus queridos pés e ainda assim cantar o mais docemente para o louvor da sua graça. Estou feliz por ter me encontrado com você. Só espero que o Mestre possa se encontrar com você agora e provar que Ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Ó, se você tão somente se chegar a Deus por meio dele, Ele pode e irá salvá-lo. Não importa o quanto você possa ter se afastado, nem o quão desesperador seu estado esteja. Parece que ouço alguém dizer, tenho medo da morte. Ó, então, como este texto deve animá-lo? Jesus pode salvar perfeitamente. Um homem está deitado há muito tempo em sua cama e está debilitado, muito debilitado. Os ossos estão saindo da pele. Ele tem dificuldade para respirar. O sono o abandona. Agora é a hora do julgamento. O suor da morte está frio em sua testa. Ele mal consegue orar. Seus pensamentos são distraídos por suas dores. Ele não pode ouvir agora bons conselhos. A mente tornou-se fraca. Ah, mesmo nestes últimos momentos, aquele que chegou a Deus por Cristo não precisa ficar alarmado. Ele pode salvar quando não podemos orar. Pode salvar quando não podemos pensar.
Não pense que o Senhor permitirá que a segurança do seu povo dependa de que estejamos conscientes quando morremos. Ah, não. Estamos nas mãos de Cristo. Um bote salva-vidas salva o homem que está nele, ainda que esse homem esteja enfraquecido e inconsciente enquanto estiver lá. Da mesma forma, Cristo levará ao céu, não tenho dúvidas, muitas almas que estão muito fracas para saber o momento da sua partida, as quais, após terem desfalecido, não mais se acharão no leito que recrudesceu durante sua longa enfermidade, mas com uma coroa na cabeça, louvando ao Senhor. Bem, se há algum medo após a morte, Cristo pode salvar perfeitamente, pois depois da morte vem o julgamento, a ressurreição e a apresentação diante do trono, tanto das ovelhas como dos bodes. Ah, dia de ira, aquele dia! Será tudo cinza fria diante da face do juiz. Aquele momento terrível, sobre as asas daquele que é o mensageiro da aliança eterna, vamos nos encolher e descansar em segurança. Ele te cobre com suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Salmos 91, verso 4. Ele nos salvará perfeitamente. Por toda a eternidade, ele ainda viverá e, vivendo, ainda poderá salvar os que por meio dele se chegam a Deus. Agora, em terceiro lugar, embora possamos ampliar com proveito todas essas coisas, é a fonte do notável poder que repousa em Jesus Cristo, nosso Salvador, porque ele pode salvar os que por meio dele se achegam a Deus. Hebreus 7, 25. É porque ele vive sempre para interceder por eles. Observe os termos, ele vive sempre. Segundo a antiga lei, quando um sacerdote morria, podia haver um intervalo antes que o próximo tomasse seu cargo. Para todos os efeitos, poderia haver algum tempo decorrido durante o qual o adorador ou penitente poderia trazer seu sacrifício sem que houvesse alguém a quem apresentá-lo. Esse caso nunca pode ocorrer conosco. Ele vive sempre. Acho que já contei a vocês a história que Rob Flockhart, que tinha o hábito de pregar nas ruas de Edimburgo, costumava contar às vezes sobre a utilidade de um salvador vivo e de um salvador morto. Ele disse que, quando era soldado, um dos seus camaradas foi condenado à morte. Chamando seu amigo Rob, o condenado fez seu testamento e deixou para Rob o pouco dinheiro que tinha. Contudo, no dia marcado para o fuzilamento, o soldado foi perdoado. Assim, diz Rob, ele viveu, mas eu perdi minha herança, pois um testamento não vigora enquanto o testador vive. Jesus, o grande testador, foi morto. Não há dúvida disso. Portanto, o testamento do seu amor é válido. Não seria se ele não tivesse morrido. Bem, disse Rob, outra vez alguém me deixou uma pequena herança e eu não a recebi, pois algum advogado desonesto a pegou e eu nunca vi um centavo dela. E disse ele, eu costumava dizer, se ele estivesse vivo, teria corrigido isso para mim. Ele teria conseguido dinheiro para o seu velho amigo Rob. No entanto, estando morto, ele não tinha poder para ver sua vontade realizada. Disse o bom e velho pregador, mas Jesus Cristo vive para ver sua própria vontade realizada. Ele morreu na cruz e isso tornou sua vontade válida, e reviveu para vê-la realizada. De forma que todas as bênçãos em seu testamento, na aliança da graça, estejam asseguradas a todos aqueles a quem pertencem. E esses são conhecidos como os que por meio dele se chegam a Deus. Que misericórdia é ter um Salvador que foi morto. Que misericórdia é ter um Salvador vivo. Confiar naquele que foi pendurado na cruz, mas que agora está sentado no trono. Aqui está uma grande rocha sobre a qual podemos edificar nossas esperanças e nunca precisamos temer que a fundação possa vir a vacilar conosco em qualquer momento. Ele vive sempre. Hebreus 7, 25. Observe, contudo, as palavras. Ele vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Às vezes, dizemos de um homem, ora, esse homem vive para o prazer. Queremos dizer que esse é o grande objetivo da sua vida. Outro homem parece viver para seus filhos. Muito bem, diz o texto, ele vive para interceder, como se não tivesse mais nada a fazer senão isso. Como se vivesse para isso, colocasse toda a sua vida nisso. Interceder
pelos que por meio dele se chegam a Deus, todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Eu forço o texto quando coloco assim? Eu acho que não, é claro que não. Ele vive para reinar, ele vive para voltar novamente, ele vive para muitas finalidades. No entanto, é justo dizer que toda a sua força vital parece passar por aqui. Ele vive para interceder por aqueles que foram comprados por ele na cruz. E isso é, pelos que por meio dele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Que todos possamos chegar a Deus dessa maneira. Que possamos chegar a Deus por meio de um Salvador crucificado. Que Ele seja nosso canal de comunicação com o Senhor. Pois, se assim for, a intercessão de Jesus sobe por nós continuamente. Porque existe tanto poder na intercessão de Jesus Cristo. É porque Cristo é o que Ele é, Deus e homem perfeitos. É porque Cristo fez o que fez, sofreu e guardou a lei. Seus méritos e sofrimentos conferiram poder à sua súplica. Sua natureza, seu ofício e a aliança tornam sua súplica eficaz. É isso que nos mantém sob o favor de Deus continuamente. Se o Senhor esconder o rosto de seus servos, Jesus fica na brecha e diz: lembra de que eles são o teu povo, que são ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aceita-os por minha causa. E mais uma vez o Pai tira a nuvem. O seu amor imutável brilha sobre o seu povo. E quando o seu povo está em grande necessidade, Jesus vai novamente e diz: meu Pai, todas as coisas são minhas. Dá ao meu povo o que ele precisa. Dá o Espírito Santo mais uma vez para eles, mas poderosamente. Encha cada um deles. E assim é feito. E na tentação, Jesus vem ao Senhor e diz: teu inimigo assalta o meu povo. Ele os acusa e os atormenta. Livra-os. E o livramento é concedido. Vocês não sabem, queridos irmãos e irmãs, o que devem às súplicas de Cristo. Se você pudesse apenas colocar seu ouvido, por assim dizer, no buraco da fechadura do palácio do céu e ouvir Jesus suplicando lá, que notas vocês ouviriam? Não suspiros e choro. É verdade, como dizem os versos, pois com autoridade ele suplica, entronizado em glória agora. É a súplica de um rei, não a súplica com suor de sangue, como no jardim do Getsêmani, mas é uma súplica eficaz e conquista para nós tudo o que o Salvador obtém para o nosso bem. Por isso que a palavra de Deus diz: Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar glorioso diante da sua presença, imaculados. Que poderemos dizer diante dessas coisas? Ora, tão felizes são os que se achegam a Deus por Jesus Cristo. Que eles sejam felizes, que eles transbordem de alegria. Cristo pode, e temos certeza, de que Ele deseja salvá-los perfeitamente. Vão e sejam felizes. Sigam o seu caminho. Comam e bebam do melhor que tiverem. Nunca falte óleo sobre sua cabeça, nem bálsamo sobre o seu rosto. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Salmos 33:1. Se você nunca chegou a Deus por Cristo, portanto, é óbvio, você não tem um intercessor. Você não tem parte em seu sangue. Você está perdido. Você está morto em pecado. Então o que fazer? A voz do Evangelho fala inclusive para você e diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Atos 16:31. Que o Espírito de Deus avance com essa palavra e que você seja transformado para viver pelo poder do Espírito Santo, para que possa então crer em Jesus e encontrar a salvação nele. Que o Senhor o abençoe e que possamos nos encontrar no céu por causa dele, o intercessor. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e
terás paz sem fim. O meu jugo